Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos dar continuidade hoje a mais um conteúdo de História. Só lembrando que estamos dando continuidade ao nosso livro didático, já estamos no módulo 2, dando sequência, tá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos lá? Só que antes de começar a nossa aula de hoje, nós vamos lembrar as palavras mágicas, que são as palavras que nós falávamos e fazíamos em Libras na nossa sala de aula, ok? Primeiro eu vou ler, depois vamos fazer juntos em Libras, ok? Então vamos lá. Por favor, obrigado, com licença, desculpe-me, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Por favor, obrigado, obrigada, né, que nós fazíamos. Com licença, desculpe-me, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembraram? Espero que sim. Treinem em casa, viu? Então vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre o trabalho escravo nas cidades. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Está no nosso livro didático, como eu falei, no módulo 2. Qual é o nosso material didático? Sistema de Ensino Trilhas. Está na página 266. 266. Qual é a página? 266, no nosso livro didático, módulo 2. Vamos falar sobre o trabalho escravo nas cidades. Que cidades são essas? São as cidades do século XIX, lá no Brasil Colônia. O que era o Brasil Colônia? É na época em que o Brasil era governado e administrado por Portugal, por isso que era Brasil Colônia. O Brasil não era um país, um território independente. E só foi se tornar independente com a independência lá no grito de Dom Pedro, né? Independência ou morte, que é comemorado em setembro. Então nós vamos falar do trabalho escravo lá no século XIX. Não que não tenha o trabalho escravo hoje em dia, mas no século XIX era muito maior, né? Que hoje em dia nós sabemos que tem o trabalho escravo, mas de uma forma muito escondida, digamos assim, porque tem toda a questão ainda, além da Lei Áurea, que foi assinada em 1888 pela Princesa Isabel, hoje em dia se tem as sanções, digamos, ilegais, né? As questões mesmo de jurídicas, né? Que não se pode ter o trabalho escravo. Mas vamos lembrar, como estamos falando de história, vamos lembrar historicamente desse trabalho escravo lá no século XIX. Na página 66 nós também temos essa imagem que vocês podem ver aqui. Essa imagem mostra alguns escravos de ganho vendendo produtos. Uma tarde na Praça do Paço, litografia de Jean-Baptiste Debré, cerca de 1835. Então, isso aqui é um retrato da época lá de 1835, dos escravos de ganho, que nós vamos já entender o que é o escravo de ganho e o que é os escravos domésticos. Nós vamos fazer essa diferenciação desse tipo de escravo, mas os dois tipos são escravos da mesma maneira, ok? Então, para vocês verem, né, que os escravos estavam durante os escravos negros e afrodescendentes, né, os africanos e afrodescendentes, estavam muito presentes nessas grandes cidades. Que aí nós vamos entender um pouquinho o porquê dessa história desses escravos, né, desses escravos de ganho e dos escravos domésticos. Grande parte da população das cidades brasileiras do século XIX era composta de escravizados. Então, para vocês verem, grande parte, então, eram maioria, isso lá no século XIX, isso principalmente nas grandes cidades, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, que foram as grandes metrópoles da época, ok? Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. É muita, 750 mil pessoas. Para a época, que a taxa de natalidade era muito menor do que é hoje, mortalidade também, nos anos de 1808 e 1831, esse era o quantitativo de pessoas trazidas da África para serem escravizadas aqui no território brasileiro, que não era país ainda, era território brasileiro, porque ainda era o Brasil colônia.
Aqui tem um gráfico da taxa, né, do tráfico negreiro. Que tráfico negreiro? Era o tráfico das pessoas que eram lá da África trazidos para o Brasil na condição de escravos, ok? Aqui nesse mais clarinho era o Brasil, e o mais cinzinho era a América Espanhola, América Britânica e Antilhas Francesas, que é esse mais escuro aqui. Sendo que, olha, o tráfico, né, que era quantitativo de milhares. Digamos aqui, já estava na faixa dos 25 mil, né? 25 mil tráficos do Brasil. Aí foi subindo, ó. O Brasil chegou até, olha aqui, ó, 370 milhões de pessoas escravizadas. Isso aqui foi em 2000, mas isso aqui era o tráfico negreiro lá de 1551, 50 anos depois que o Brasil foi descoberto, praticamente, até 1741. Isso ainda foi antes da abolição da escravatura, que nós sabemos que historicamente foi feito em 13 de maio de 1888 pela Lei Áurea. Tá? Nós vamos falar também sobre esse conteúdo. Mas para vocês verem a dimensão, né, de 1551, 50 anos depois do Brasil descoberto, até 1741. Não, digamos assim, não tão distante, né? Um período ainda continua em alta, né? Continuava em alta, né? Sempre foi crescendo e para vocês verem que foi uma taxa, né, exorbitante, né? Digamos de 40 milhões para 170, 180 milhões. Então, um salto muito grande, né? Aí nós vamos entender a diferença, né, do escravo de ganho e do escravo doméstico. Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos, carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho. Eram aqueles que nós vimos lá na imagem da escrava oferecendo uma fruta lá para a pessoa. Então, ela era escrava de ganho porque ela estava lá vendendo seus produtos. Lógico que ela tinha o seu dono, né? Então, ela vendia e levava o que arrecadava para seu dono. Então, essas pessoas eram conhecidas como escravos de ganho, que eles iam para, digamos assim, o comércio informal. Digamos como hoje em dia eram os camelores da época, os camelores lá que existiam na época, ok? Aqui eu tenho um exemplo, né, de figuras de escravos de ganho, que vocês também podem estar pesquisando, também outros, para vocês entenderem o que seriam os escravos de ganho. Eram os escravos de ganho aqui em Salvador, 1857, né, todos com frutas, e todos aqui para vocês verem tem a sua identificação, né? Não precisava nem identificação, né, porque na época só a cor já se dizia, né, que eram escravos, mas todos estavam acorrentados, ó, porque todos tinham seus próprios donos. Aqui também uma escrava de ganho no Rio de Janeiro, né, com seus tabuleiros de frutas. Haviam também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Que aí já vem a diferença. O escravo de ganho trabalhava na rua, vendendo produtos e mercadorias, e o escravo doméstico era o quê? Trabalhava nas residências. Esses escravos domésticos, os serviços deles eram variados, né? Fazer a limpeza, preparar alimentos e também cuidar das crianças dos seus senhores, né? Então, esse era um dos principais trabalhos que eles tinham quando eram os escravos domésticos. Aqui também é uma figura dos escravos domésticos, que também tem aí no livro didático de vocês. Alguns escravos domésticos foram representados na casa de seus senhores. Família de fazendeiros de gravura de Rugendas, de 1825. Então, aqui era mais ou menos a prática dos escravos, sempre servindo e cuidando das crianças. Aqui uma outra, né, servindo também e cuidando das crianças, que é a diferença, né? Escravos de ganho e os escravos domésticos, né? A diferença aqui. E outros escravos domésticos, né? O que servia, a outra que estava abanando lá à mesa. E também já tinha aqui uma presença aqui, né, dos filhos dos escravos. Aqui. Mas tudo isso, se deu essa questão dos escravos nas cidades, se deu início a
outras perspectivas, e isso foi a abolição da escravatura. Porque a abolição da escravatura, digamos assim, oficialmente conhecida foi a de 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Mas isso era se pensado antes. Como assim, professor? Não foi a Princesa Isabel? Sim, a Princesa Isabel assinou, mas pessoas anteriores a ela já pensavam nesse ato de abolição. Nós vamos entender agora, que historicamente, até chegar a Princesa Isabel, tá? O Brasil foi o último país da América a libertar os escravos. Então, para vocês verem, o Brasil, então, pessoas anteriores à Princesa Isabel já pensaram nisso. Em alguns países já era considerado os escravos livres, né? Mas, porém, para a gente entender melhor, para se tornar esses escravos livres, houve toda uma história. E, infelizmente, o Brasil foi o último a oficialmente assinar essa libertação dos escravos com a Lei Áurea. Por que que isso ocorreu, né? Essa abolição da escravatura? Ocorreu porque grande parte da elite era ligada ao campo e acreditava que não seria possível produzir de forma lucrativa sem a mão de obra escrava. Então, o Brasil, por ser ainda um país muito rústico na época, na verdade nem país, um território muito rústico, porque ainda era o Brasil era colônia de Portugal, e vivia praticamente, né, da agricultura, então eles não se viam realmente, digamos assim, que eles poderiam conseguir viver sem essa mão escrava, né? Os senhores, digamos, a burguesia não conseguiria viver sem esses escravos para fazer essa mão de obra pesada, que era o cultivo, plantio, né, colheita, tudo isso da agricultura, ok? A Lei Áurea foi muito importante para a nossa história. Por quê? Porque marcou, digamos, um declínio daquilo que acontecia há anos e anos e anos. Não que depois da Lei Áurea não acontecesse, mas oficialmente ninguém era mais obrigado a viver como escravo. Todo mundo tinha sua liberdade, que, digamos, historicamente a gente vê que não acontece até o dia de hoje, mas como eu falei, por questões jurídicas mesmo, esse trabalho escravo ainda é feito de uma maneira escondida, mas que existe, existe, ok? Por que que essa Lei Áurea essa abolição e essa Lei Áurea foi muito importante? Porque ela foi o desfecho de um processo que já vinha sendo construído por escravos, ex-escravos e abolicionistas. Ou como eu falei, não foi a Princesa Isabel que pensou e fez, não. Pessoas anteriores a ela já pensavam, os escravos principalmente, porque viviam nessa condição de escravos, os ex-escravos, porque algumas pessoas compravam esses escravos, mas davam uma carta de alforria, que era a carta que dava liberdade a eles, mas poucos escravos não tinham essa carta. Então, esses escravos e as pessoas que pensavam nesse ato da abolição, né? Os abolicionistas, as pessoas que se reuniam, vocês podem até pesquisar em filmes e vídeos, tem essas pessoas que se reuniam escondidas, porque eram tidas como pessoas que estavam fazendo algo errado, então faziam tudo às escondidas, né? Pensar no ato de realmente libertar todos, não somente aqueles dando a carta de alforria. Os escravos que detinham dessa carta de alforria eram justamente os escravos desses abolicionistas, desses donos de escravos. Eles compravam os escravos e davam uma carta de alforria. Então a pessoa ficava lá trabalhando já não no regime de escravo, trabalhavam e recebiam pelo seu trabalho, ok? E o que vem ser a pessoa abolicionista? Pessoa que é contra toda forma de escravidão. Então, toda pessoa que não pensa num ato de escravidão é uma pessoa abolicionista, ok? E o que veio ser a Lei Áurea? Ela foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, que era a filha de Dom Pedro II. Então, ela que assinou a Lei Áurea no sentido de realmente de libertar todos os escravos. Lembrando, nós temos exercícios para complementar esse conteúdo de hoje no livro didático. Qual é o livro didático, professor? Vocês devem estar perguntando. O livro didático é o Sistema de Ensino Trilhas, módulo 2, a disciplina de História, na página 267. Qual é a página 267 do nosso livro didático, Sistema de Ensino Trilhas, no livro de História, módulo 2. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, que logo vamos estar juntos na sala de aula, nossa rotina diária,
talvez de uma maneira diferenciada, mas vamos estar juntos. Espero que realmente vocês fiquem bem, se cuidem, usem máscara se precisar sair de casa, não esqueçam sempre de lavar as mãos. Se não tiver água e sabão próximo, usem álcool em gel. Tchau, tchau. Até a próxima aula.